Boa noite, graça e paz. Estamos aqui no mais um bate-papo entre elas. É um prazer estar conectado com vocês. E eu peço que você esteja compartilhando esse link. Coloque aí, vai lá no seu WhatsApp, comece a compartilhar no seu Face também. Eu creio, amados, que esse bate-papo vai ser bem bacana e nós vamos ser bastante edificadas. Amém? Então compartilha aí, viu, galera? Deus abençoe vocês. Estamos aqui com as nossas líderes. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, doutora Ana Kelly. Ela é nutricionista. Daqui a pouco ela vai estar se apresentando para você também. Então, como eu já falei, ela é nutricionista. Então, já deu aí uma dica de que nós vamos falar hoje, né? De que vai ser o nosso bate-papo. Amém? Mas eu quero que as nossas líderes estejam se apresentando. Amém, amadas? Eu me chamo Zuíla, sou aqui da comunidade evangélica do Mauriti, sou líder da comunidade. Estamos aqui essa noite para bater um papo com você, vai ser especial. Eu gostaria que vocês enviassem esse link, assim como a pastora falou, para suas amigas, que eu creio que elas precisam receber o que nós vamos receber essa noite. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amores. Me chamo Luana. Sou líder aqui da casa, é um prazer estar aqui no Entre Elas, né? Creio que o Senhor trouxe a Ana Kelly para nos edificar nessa noite, assim como a gente já estava aqui tendo uns papozinhos com ela, sugando um pouquinho dos conteúdos que ela sabe. E assim, que nesse momento você possa ficar livre também. A pastora deixou isso livre para você que está em casa. Você está enviando sua pergunta, tirando suas dúvidas. Creio que será uma bênção, que o Senhor marcou esse encontro conosco nessa noite. Amém? Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Fátima, sou líder dessa casa também. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu creio que hoje nós vamos ser muito abençoadas, né? Deus nos presenteou hoje com a doutora aqui para nos tirar algumas dúvidas, para nós cuidar do templo do Espírito Santo, né? Então que você receba aí muito, tá bom? Deus abençoe. Já compartilharam o link? Então vamos participar do nosso bate-papo. Luana já antecipou, então comece a fazer perguntas. Eu vou pedir agora que a nossa doutora dessa noite se apresente. Quero dizer, doutora Ana Kelly, é um prazer receber você aqui. É um prazer tê-la conosco. Mas uma pessoa maravilhosa que você começa a conversar e você quer estar cada vez mais perto. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho. Boa noite a todas. Eu me chamo Ana Kelly, sou nutricionista de formação. Tenho 4 anos já atuando aqui em Mauriti. Sou especialista em nutrição clínica e fitoterápicos, também em nutrição esportiva. Tenho uma residência em saúde da família. Atualmente estou no município como profissional concursada da Secretaria de Saúde, em uma das equipes de NASF. Sou apaixonada pelo que faço. Acho que quem já teve o contato comigo, quem é meu paciente sabe disso. Eu tenho muitas amigas aqui na casa, na igreja, muitas pessoas que já passaram por mim, que até hoje, né, independente de estarem sempre indo ao consultório ou não, mas acredito que algo de mim ficaram nelas, em vocês, né? E é um prazer imenso estar aqui hoje reunida com todas vocês, com vocês que estão aqui comigo, com quem está em casa. Me coloco à disposição. Mandem perguntas. Eu quero realmente que esse seja um bate-papo para lá de especial. E me coloco à disposição novamente para outros encontros, se possível. E agradeço pelo convite. Estou muito honrada, muito mesmo. Então vamos começar o que é bom, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Mas antes, amados, eu queria trazer uma palavrinha para você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19, fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém, amados? Nós já falamos aqui alguns temas, já falamos sobre o impacto da pandemia, já falamos sobre perdão, falamos sobre fé. E hoje o Senhor trouxe para nós esse bate-papo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E Paulo aqui, quando ele escreve para aquele povo falando assim, que eles são um templo, que eles não têm que destruir aquele templo
Quando Paulo está escrevendo lá, ele fala sobre o pecado da sexualidade, o pecado com o seu corpo. E o Senhor começou a trazer, e nós conversamos aqui, mas quantas vezes nós maltratamos o nosso corpo, a nossa saúde, e não temos a dimensão da nossa alimentação, não temos muitas vezes a dimensão do risco que a gente está causando por não cuidar da nossa saúde. E hoje eu quero trazer para vocês isso, amados. Nós somos templo do Espírito Santo. Da mesma forma que nós cuidamos do nosso espiritual, nós precisamos olhar mais para nós, para o nosso físico e começar a cuidar do nosso físico. Amém? E você vai enviando sua pergunta. E antes de você perguntar, eu pedi para a Luana falar um pouco sobre o que aconteceu com ela. Ela tem um testemunho bacana da mudança que ela teve quando ela começou a olhar justamente a mudança que ela precisava fazer. E hoje esse bate-papo, nós queremos que você entenda isso. A importância de nós cuidarmos do templo, o qual não é nosso, amado, o qual é do Senhor. E a importância dos alimentos, a importância da nossa saúde. Lu. Amém. Quando a pastora falou assim, Luana, tu vai compartilhar um pouco do teu testemunho sobre isso, eu meio que receei, porque geralmente eu não falava assim, nunca se abri com outras pessoas, a não ser entre eu e a pastora, comentando com relação aos pesos, o antes e o depois. Mas assim, hoje, uma nova Luana nasceu, né? A partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida, há mais ou menos 2 anos atrás, hoje meu filho tem 1 ano e 9 meses, e eu entrei numa gestação já com sobrepeso. E para nós mulheres, a gente sabe o quanto isso é complicado, não é verdade? Então, eu entrei numa gestação com sobrepeso, e durante a gestação, eu consegui também acumular muito peso que era da gestação. Somando no total, amadas, eu, ao entrar na sala de cirurgia, que o doutor faz todo ali o que tem que fazer para você cirurgia, eu subi na balança e ali media 95 quilos para 1,56 m. E ali foi como um choque, me deu um choque, porque geralmente a gente vai nas consultas, mas eu ficava fugindo da balança. Né? A gente que está com sobrepeso sabe disso, que a balança se torna nossa inimiga. E por muito tempo eu fugi da balança. E chegando nesse dia, eu pesei 95 quilos. E lá na sala do consultório eu falei, assim que eu ganhar o bebê, até na época o doutor Laércio olhou e começou a rir, né? Falei, assim que eu ganhar um bebê, eu começo no processo de emagrecimento. E estava eu, meu esposo, e assim, eu não sei com vocês, mas você vai chegando a um sobrepeso e você nem imagina que você está naquele peso. Quando dá fé, realmente a balança, ela é nossa amiga e nossa inimiga. Só ela que diz. Porque você, no meu caso, eu sabia que eu estava gordinha. Só que eu não me enxergava com aquele peso todo. E assim, ao sair da maternidade, eu continuei com essa firme meta nos meus pensamentos, na minha mente. Eu falei, eu não retrocesso mais, eu não engordo mais. E ali, durante o tempo que você está ali de recuperação em sua casa, muitas das tentações vêm, né? O povo quer fazer bolo, quer fazer doce. Para minha dificuldade ainda mais, eu trabalho com bolo. Meu esposo trabalha com sorvete. Agora eu falando até com as meninas, eu vivo na zona de perigo. Mas é uma bênção, amadas, quando a gente começa a ter esse equilíbrio, começando aqui, nos seus pensamentos. E assim, foi uma luta diária. E foi um processo, e eu respeitei o meu tempo. Eu acho que a chave é primeiramente o Senhor que nos ajuda. Segundamente, você tem que respeitar o seu corpo e o seu tempo. Então, foi tempos, e o tempo foi passando, e os números diminuindo ali naquela balança, diminuindo. Chegou Caleb com 6 meses de idade, e eu comecei a sentir que estava estagnando. Eu não conseguia mais diminuir. Na época, se eu não me engano, eu estava com 76 quilos. E eu não conseguia mais diminuir. Aí eu cheguei para a Júlia e falei assim, Júlia, eu preciso de uma ajuda médica. E geralmente os homens falam que isso tudo, não precisa, perder peso e não sei o quê. Eu falei, eu preciso. Vamos comigo? Aí ele, né, Ana, que ela é testemunha, ela foi que me ajudou também nesse processo de emagrecimento.
e eu fui para o consultório, fiz minha consulta com a Ana Kelly na época, e ali, amadas, ela começou a abrir minha mente para a alimentação. E eu comecei a entender sobre os alimentos, né? Que não é assim, não era daquela forma que eu pensava, não era passando fome, fechando a boca, como muito diz. Não, você para perder peso, fecha a boca e acabou. Não. A gente tem todo um trabalhar na nossa mente, um trabalhar em entender o alimento. Lá no consultório, Júlio fez muitas perguntas, a gente tirou muitas dúvidas. E desde aquele momento, eu comecei a ver as coisas fluir. Começou a fluir novamente, eu consegui começar a perder mais ainda, perder. Chegou num certo ponto que eu passava pela rua e as pessoas falavam, tu fez uma cirurgia? O que foi isso que aconteceu? E eu falei, não fiz nada não. Sim, mas qual remédio que você tomou? Né? E sempre tem essas perguntas. Amadas, assim, aqui nessa noite eu falo para vocês, não tem nenhuma fórmula mágica. Não existe isso. O emagrecimento saudável é aquele que você decide, que começa na sua mente o equilíbrio e aquilo que você acha que você é capaz de fazer, porque todas nós somos capazes. E eu não fui preciso recorrer a nenhum remédio, né, Ana Kelly? Ana Kelly está aqui testemunha, quem me acompanha sabe. Não foi preciso eu recorrer à cirurgia. Não deixo dizer que aqueles que precisam vá, eu super apoio, mas graças a Deus eu não fui preciso. E assim, hoje existe uma nova Luana, porque eu até estava comentando aqui com as meninas, quando você começa a cuidar de você, você cuida daquelas pessoas que estão próximas a você, né? Que tudo reflete no seu casamento, com a vida com seus filhos. É uma nova autoestima na nossa vida. E assim, hoje eu me sinto realizada por estar aqui falando com isso para vocês, dizendo para vocês que assim como eu consegui, vocês também serão capazes de conseguir. É colocar em meta, consagrar o Senhor, né? A palavra do Senhor fala que consagre seus planos a Ele, tudo será bem sucedido. E como a pastora falou, nós somos templo do Espírito Santo. Na área espiritual, eu estava bem, ou seja, eu estava bem resolvida com Cristo, eu estava feliz, mas havia uma coisa que me prendia, que era o sobrepeso. E assim, a qual eu falei com as meninas quando eu cheguei, o passado a gente não quer mais, quando a gente conquista suas metas, quando a gente conquista seus objetivos, o plano hoje é manter, né? E manter com saúde, manter com equilíbrio. Não existe dieta mágica, não existe nada mágico. A única coisa que existe, meninas, é o nosso posicionamento diante da vida, diante das situações. Ou seja, isso é equilíbrio. E depois que eu consegui chegar na minha meta de peso, eu comecei a trazer isso para a minha vida. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho que ter esse equilíbrio. Porque o excesso, em todas as áreas das nossas vidas, ele é prejudicial. Tanto no alimento, tanto para qualquer outra área das nossas vidas. E hoje é um prazer compartilhar esse testemunho com vocês aí em casa. É tão incrível, né, observar no testemunho da Luana argumentos que eu sempre utilizo na prática clínica. Todas as vezes que eu recebo alguém no consultório, né, eu tento, de fato, plantar uma sementinha. E observar hoje, aqui, na presença de todas vocês, que essa sementinha, ela germinou e é um fruto frondoso, né? A Luana, é muito magnífico entender que a ferramenta do meu trabalho, ela tem, sim, condições de propor saúde, equilíbrio, que foi uma palavra-chave na argumentação da Luana, e que hoje eu me surpreendi, porque eu acredito que 2 anos o Caleb vai completar, né? E aí eu recebi a Luana quando o Caleb tinha 6 meses. Ela foi a primeira consulta, foi o retorno, e desde então eu não tinha mais a visto pessoalmente, só nas redes sociais. E claro que a gente sempre conversa, sempre que ela tem dúvidas, ela tenta, né, conversar comigo, eu esclareço. Mas é tão importante e tão magnífico perceber que aquela sementinha que eu plantei, que aqueles hábitos que eu a orientei, hoje
estão sendo perpetuados. E acredito eu que não somente na vida dela, mas também na vida do Júlio, que é o seu esposo, na vida dos 2 filhos. Depois que a Luana foi ao meu encontro, eu já recebi a sogra dela, a cunhada dela. Então isso é muito fantástico, né? E que bom perceber que, de fato, não existem dietas milagrosas, não há necessidade de restrições alimentares absurdas. O que funciona de verdade é o momento que você decide, é a partir da sua determinação e entender que há sim possibilidades de emagrecer de forma saudável, desde que você saiba, por exemplo, o quanto se é necessário comer, né? Como eu posso estar substituindo os alimentos que eu gosto, mas de uma forma inteligente. E entender também que cada indivíduo é né? E que a dieta da vizinha não se aplica a mim, que nem é necessário, na verdade, dietas. A proposta realmente é de se reeducar, né, no sentido alimentar. E assim perpetuar esses hábitos, e independente de estar retornando ou não a um acompanhamento profissional, mas que você consiga, de fato, ter mudanças de vida de forma saudável. Nossa, vamos começar as perguntas? Nós recebemos uma pergunta aqui, eu quero passar para a doutora. Uma das meninas falaram assim: como ter um bom hábito alimentar em tempos de pandemia? Nesse tempo, como manter? Muita coisa se complicou, né? Veio a pandemia, e aí, com a pandemia, nossos hábitos mudaram totalmente. Por quê? Foi necessário, e está sendo, o isolamento, né? Domiciliar, a quarentena. E aí, com isso, nós tivemos, por exemplo, hábitos também que mudaram no sentido das compras, né? Eu não posso estar saindo com frequência de casa, não posso estar comprando com muita frequência, então eu vou comprar em grandes quantidades, estocar. Isso aconteceu com muita frequência. E o que eu notei é que, nesse período, eu recebi uma procura muito maior de pessoas querendo ajuda. Por quê? Com a quarentena veio uma ansiedade. Com a ansiedade veio peso a mais. E com isso as pessoas pararam para entender que os seus hábitos estavam refletindo como um todo, né? No estético, no emocional, no psicológico. E com isso, o que é que eu sempre oriento as minhas pacientes? Dá preferência aos alimentos naturais. Fazer da base da sua alimentação o que a gente tem acesso no quintal de casa, né? Porque quase todas as pessoas têm alguma planta frutífera no quintal de casa. A gente está na época do caju, né? Aproveitar. Por quê? Porque quando a gente vai ao mercantil, o que é que nos atrai? São principalmente, né, alimentos mais ricos em açúcares, são alimentos fontes de carboidrato, como os pães, os biscoitos, refrigerantes, né? Então, tentar realmente ter uma lista de compras ao sair de casa, para que você consiga se orientar melhor, para que não recorra ao que chama mais a atenção, que quase sempre são esses alimentos que têm realmente pacotes mais coloridos, letras mais iluminadas, né, para chamar a atenção, para que realmente você se sinta atraído. E aí, além disso, diminuir de fato o consumo de alimentos ultraprocessados, né, alimentos ricos em sódio, como são esses, alimentos que são ricos em corantes, conservantes, e dar preferência, de fato, àqueles alimentos mais naturais possíveis, como as frutas, que são fontes de vitaminas, de minerais, preferir proteínas magras, alimentos, fontes de boas gorduras, como, por exemplo, as castanhas, os amendoins, né, que dá para a gente estar utilizando como petiscos, ao invés de chilitos, de salgadinhos, de batatas. E aí, de fato, ter realmente aquele olhar mais voltado, não só no sentido de alimentos diet, light, porque a gente sempre, quero emagrecer, vou recorrer a esses alimentos, mas nem sempre funciona assim. Nós temos que ter uma visão voltada a
principalmente a qualidade dos alimentos, né? Tá preferindo aquilo que de fato tem um teor nutritivo maior. E se atentar também às porções dos alimentos, né? As quantidades. Reduzir inicialmente essas quantidades, eu não digo restringir, né? Porque muitas pessoas acham assim: vou começar uma dieta, não vou comer mais arroz e feijão, né? Não vou mais almoçar, não vou jantar, vou trocar por um shake, ou não vou comer pão no café da manhã, vou substituir por tapioca. Isso não funciona. Na verdade, a gente pode comer de tudo, né? É o que eu sempre digo a quem já passou por mim, quem teve contato comigo. Nós podemos comer de tudo. O segredo está realmente nas quantidades. Tudo que vem realmente em excesso é o que provoca os malefícios. Antes das nos fazer, a gente vai estar tentando responder todas as suas perguntas, mas você sabe que a gente tem um tempo limitado, mas vão mandando a pergunta que, assim possível, nós vamos respondendo. Uma pergunta assim: tem um filho de 11 anos e ele é muito acima do peso. Tenho muita dificuldade em conter a alimentação dele. O que você me aconselha? Eu acho que vai cair um pouco no que você já falou. Exatamente. Primeiro lugar, tentar conversar e entender dele, né, o porquê que ele come em excessos. Se tem alguma razão psicológica em volta, se ele come em excessos porque ele não consegue se controlar, porque ele é compulsivo, porque ele é ansioso, talvez sim. Uma outra sugestão é tentar realmente, né, orientá-lo quanto às escolhas alimentares, justificando mesmo. Filho, esse alimento aqui, tentando instruí-lo quanto à lista de ingredientes, por exemplo, parando para analisar. Qual é o primeiro ingrediente? É açúcar? Mas se nós substituíssemos, por exemplo, esse biscoito recheado que você tanto gosta, por um outro biscoito, né? Ou então, vamos tentar fazer um biscoito em casa, né? Um cookies, que é fácil. Pega uma banana, amassa, coloca uma aveia, acrescenta um mel. E aí a gente tem um biscoito, chama ele, convida ele para fazer contigo, né? Porque ele já sabe, quando ele participa do processo, ele se sente realmente parte daquilo, ele foi convidado para aquilo, então ele se sente atraído para comer aquilo. É bem diferente de você chegar com um alimento pronto e oferecê-lo, ou até mesmo obrigá-lo a comer, né? E essa condição também de exigir que ele coma determinados alimentos não funciona. O ideal mesmo é que você o oriente. E uma outra coisa que eu vejo muitas vezes, né, é que eu recebo muitos pais e filhos no consultório, e aí quando eu paro para perguntar sobre os hábitos alimentares da família, eu vejo que os pais querem que os filhos sejam uma coisa que eles não são. Então, o primeiro argumento do filho é: se você come, eu também posso comer. Você não come? Por que eu não posso? Então, na verdade, todos têm que ser parte integrante daquele processo. Então, você é reflexo e todas as suas ações, todos os seus hábitos, ele quer copiar. Então, tentar realmente parar para analisar como é que estão os hábitos da família como um todo. E em cima desses fatores que eu mencionei, tentar realmente entender o que é que está acontecendo por trás dos hábitos alimentares, da compulsão alimentar do seu filho. E com isso, realmente, até parar e assim, se eu modificar os meus hábitos, ele vai começar a perceber e vai se sentir atraído para tentar modificar o deles. Entendeu? Então, isso a família, né? É um processo muito, muito árduo, não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo modificar. E não há necessidade de urgência, de pressa, porque isso também não leva ninguém a lugar nenhum. É verdade, porque às vezes, ela falando, a gente tem que forçar. Às vezes, a gente quer que os nossos filhos tenham um hábito que a gente não tem. Então, é importante. Zuíla, e a sua pergunta? Mulher, as perguntas que eu ia fazer para você já respondeu tudo aí. Ô, Glória! As que eu escrevi aqui tudo sobre ansiedade, né? Sobre tapioca. Pronto. Muitas vezes a gente acha que substituir um determinado alimento por outro, né?
por esse alimento ser taxado de mais saudável, é a solução de todo o processo. Mas, na verdade, não é. A tapioca quase sempre é um substituto do pão, né? E aí, se a gente parar para analisar, no quesito de macronutrientes, né, que eu falo carboidratos, proteínas, lipídios, o que é que a gente vê? Que os dois são praticamente a mesma coisa nesse sentido. Tem quase o mesmo teor de carboidrato. A tapioca, por exemplo, né, tem até mesmo menos fibras do que o pão. Então, se o pão, por exemplo, é um alimento que me traz prazer, por que retirá-lo da minha alimentação? Eu tenho 7 dias na semana. Por que eu não faço um fracionamento dentro desses 7 dias, né? Me permitir, por exemplo, a comer pão numa frequência de 2, 3 vezes na semana, não vai te trazer nenhum prejuízo quanto ao peso, que é o que a gente se preocupa tanto, né? Ah, mas eu posso comer pão? Sou um paciente, sou uma pessoa diabética, por exemplo, eu posso comer pão? E aí, quando eu coloco pão, por exemplo, nos cardápios dos meus pacientes, ou diabéticos, ou que tem alguma outra patologia associada, ou que queiram emagrecer, as pessoas meio que se assustam. E eu posso? E eu devo comer? E existem outras estratégias. Ah, eu só posso comer se for pão integral. Não é bem assim, né? E é uma coisa também que eu coloco muito. Os alimentos, a mídia como um todo, ela quer persuadir o consumidor, né? Quer que nós, que somos consumidores, pessoas leigas, ao ver um alimento que se diz diet, light, integral, se sinta convidado a comprar por pensar que esse alimento ele é mais nutritivo, é mais saudável. Mas, na verdade, por trás daquele alimento, quase sempre o que é que a gente nota? Que o preço ele é mais caro, né? Ele custa mais, porque a mídia, né, a indústria nos diz que ele é melhor. Mas nós devemos, na verdade, entender que o melhor para mim é o que eu tenho acesso, é o que eu posso, né? Então, pegar um pão carioca, um pão de padaria, um pão francês, que é mais acessível na minha rotina, e colocar, por exemplo, um ovo, que é fonte de proteína, uma rodela, uma fatia de tomate, que é um alimento muito rico em fibras, eu vou transformar aquele meu pão em um pão integral. Isso foi muito mais cômodo, foi muito menos oneroso, né? Muito mais palatável, muito mais saboroso, do que eu me obrigar a comer um pão integral que eu nem gosto, que não é tão saboroso para mim. Mas a tapioca, ela também é um alimento muito saudável. Mas o que eu estou tentando realmente orientar aqui é que não há a necessidade de sempre substituir o coitado do pão por tapioca, O interessante mesmo é sempre ter uma distribuição, né, a presença de um alimento proteico, como as carnes, os ovos, os leites, combinados a alimentos fontes de carboidrato. Porque o que eu vejo muitas vezes, troquei o pão por tapioca ou por biscoitos, e aí, como só a tapioca ou só os biscoitos com leite e café, instantaneamente você se sente saciado, né? A fome passa, mas logo em seguida ela retorna e ela vem voraz, né? Exatamente. Então isso, a gente tem que ter realmente um discernimento, tentar ler mais os rótulos alimentares, entender qual a proposta daquele meu alimento. Não há necessidade de restrições absurdas. Mais outra pergunta. Qual é a fruta que ela atrapalha na perda de peso? Pronto. Eu fico meio que assim, porque ultimamente, né, eu tenho percebido que profissionais estão orientando o consumo de frutas específicas ou restringindo outras frutas, né? Que não pode comer, ou até como já saiu nos blogs, no Instagram, né, nas redes sociais, que fruta causa cirrose. E isso não existe. As frutas são fontes de vitaminas, de minerais muito importantes, principalmente para esse período, né, que nós estamos vivenciando, de sistemas imunológicos fragilizados, de uma necessidade de reforço. E aí, não existe, isso é mito, é tabu, não existe nenhuma fruta que atrapalhe o emagrecimento. Pode-se comer de tudo.
porém, atentar-se principalmente às quantidades, né? Porque onde é que está o nosso erro? Eu pego uma melancia que tem 1 quilo e eu quero comer essa melancia inteira de uma vez só. Então o erro está aí, né? Ou então eu compro uma penca de banana e eu quero comer 4 bananas de uma vez só. Então, o pecado, né? O pecado, na verdade, ele vai estar na gula e não na pobre fruta que as pessoas vêm associando que a banana engorda ou que a abacate, por ser gorduroso, engorda, não posso comer. Coco, eu tenho um pé de coco no quintal da minha casa, mas eu descarto sempre a polpa porque as pessoas associam que coco é gorduroso. Muito pelo contrário, é uma fonte muito boa de gordura, é uma gordura saudável, certo? Então pode-se comer de tudo. O ideal é realmente ter um controle quanto às quantidades. Uma das perguntas também meio que 2 extremos, agora a gente vai para o outro lado um pouquinho. Que a menina perguntou assim, eu queria saber porque eu como muito e não ganho peso. Foram 2 perguntas. E o que faz? Teve uma que perguntou assim também, que quando ela toma vitamina, ela até consegue pegar uns quilinhos, pegar um peso. Mas quando termina, aquele peso que ela ganhou, ela já não consegue manter. Então, como é que as pessoas magrinhas, né, que querem ganhar um peso, assim, o que é que a doutora aconselha? Pronto. Esses casos também são bem específicos. Todos os casos, na verdade, né? Cada pessoa é um indivíduo e cada indivíduo tem uma condição metabólica diferente. Por isso que, quando eu digo assim, a dieta do vizinho não se aplica a você, é porque, de fato, isso não pode acontecer. Cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma altura, cada pessoa, né, tem uma condição hormonal associada. Mulheres diferem de homens em vários quesitos. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: pessoas que têm baixo peso quase sempre têm uma tolerância gástrica reduzida. Né? Não consegue comer grandes volumes de uma vez só. E quando comem, logo se sentem saciadas, né? E praticamente fazem um número de refeições também restritos ao longo do dia. E daí, o que eu quero dizer para você é o seguinte: pare, reveja seus hábitos e priorize alimentos de verdade. Por quê? Eu não sei se é o seu caso, mas pode acontecer. De quando você sente fome, você dá preferência, por exemplo, a um biscoito recheado com refrigerante. Porque eu falo assim, eu exemplifico assim, porque isso é muito comum na minha prática clínica, certo? Ou então, eu durmo muito tarde, acordo muito tarde, pulo 1 ou 2 refeições, né? Eu tenho casos também que são dessa forma que aconteciam, porque os meninos vêm mudando os hábitos. E aí, faço poucas refeições. Quando como, dou preferência por besteiras, né, como a gente conhece popularmente. Então, perceber, parar para entender como é que estão os seus hábitos hoje, certo? Avaliar como é que está a qualidade da sua alimentação, bem como a qualidade do seu sono, porque isso também tem muita relação. Até mesmo a quantidade de água que você ingere por dia tem uma influência absurda quanto aos processos digestivos, metabólicos, absortivos dos alimentos, certo? E ao alimentar-se, dá preferência a alimentos densos caloricamente, né? Por exemplo, sempre combinar junto a um leite que você toma, né, uma fruta, um cereal, como por exemplo, uma aveia, uma granola, ao invés de estar usando mucilagens como farinha láctea, mucilon, que são ricos em açúcares, né? Ou então, se não consegue comer grandes quantidades, grandes volumes de arroz e feijão, mas sempre dá preferência a ter nessa refeição uma carne, ou se não tem acesso a carnes, um ovo, um queijo, que são fontes de proteínas, certo? Mas eu quero comer bem, mas eu não tenho apetite para isso, e fico sempre recorrendo a vitaminas, né? A suplementos vitamínicos, a algo que aumente o meu apetite. Isso vai ser muito pontual,
no momento que você toma aquele remédio, você percebe realmente que melhorou, né, que está sentindo mais fome. Mas logo depois, quando você para o uso dele, você volta. Então, na verdade, você está precisando de uma reeducação alimentar, né? Entender o que é bom, o que é ruim, como melhorar a qualidade da sua alimentação. Então, prefira realmente alimentos naturais, faça da sua alimentação, da base dela, o que você encontra no quintal de casa, o que nasce do chão. Tente ao máximo evitar o consumo de refrigerantes, biscoitos recheados, alimentos processados, embutidos, ultraprocessados como um todo. E você vai perceber que muita coisa vai mudar, tá certo? Nossa, Fatinha. Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre algo que vocês falaram, sobre hábitos que os pais precisam ter para ensinar para os seus filhos, né? Eu tenho um filho, hoje ele está com 8 anos, mas com 6 anos, ele sentiu uma crise muito forte e quando eu levei ele para fazer exame, era pedra nos rins. E até então, qual era a alimentação de Luiz Henrique, né? Quando eu ia fazer as minhas compras, eu trazia fardo de refrigerante, fardo de bolacha recheada, de todinhos. Por quê? Porque é mais prático para os pais, para levar o lanche para a escola. Já está pronto, né? Então, é só colocar na lancheira e ele carrega. E é praticidade. O que a gente sempre quer, na verdade, é o que é mais prático. Ninguém quer ir para o fogão para elaborar uma refeição. Exatamente. E então, eu vendo ele naquela situação, porque só quem já teve ou tem pedra, né, na vesícula, nos rins, sabe a dor que é em uma crise. E aí eu levei ele para um especialista e foi bem interessante. Ele me falou algo que vocês acabaram de falar, que ele precisava fazer um regime. Eu ia ter que tirar muitas coisas dele. E naquela hora eu pensei, meu Deus, ele vai sumir, porque ele sempre foi muito magrinho, Luiz Henrique. Olha que ele comia tudo isso, comia bem, eu achava que comia bem, ele bem magrinho. Digo, ele vai sumir, né? Vai parar de comer tudo isso. Então ele tirou refrigerante, ele tirou batata frita, ele tirou um monte de coisa. E ele falou assim, só que não é tirar dele. Ele é só uma criança, ele vai comer o que você trouxer para dentro da sua casa. Então, eu trazia refrigerante, essas coisas, e aí a gente começou a fazer, né, um regime, que não é um regime, mas aprendemos a nos alimentar melhor. Então, em vez de refrigerante, fazer suco, não comprei mais todinho, eu prefiro fazer o leite com Nescau, não compro mais batatinha. Não vou dizer que ele não toma, mas em um aniversário, em um dia qualquer lá fora da minha casa, né? Não tem mais aquele hábito de tomar ou comer essas besteirinhas, como a gente chama, todos os dias. E daí, então, Luiz Henrique nunca mais sentiu nenhuma crise, né? Ele come do que eu trago para dentro de casa, ele almoça, ele janta, o lanche dele da tarde pão com ovo, um sanduíche. Mas antes era o quê? Vai ali embaixo, compra uma coxinha, compra um pastel, que é mais fácil, né? Principalmente para os pais que trabalham, que é essa facilidade. E, por incrível que pareça, ele aumentou 6 quilos. Hoje, Luiz Henrique está bem gordinho. E não é aquela gordura que a gente... Quando engorda por comer besteira, não fica aquela gordurinha mole? Não, ele, né, pastora? Todo grossinho, todo... Né? Então, como vocês falaram, né? Principalmente para os nossos filhos pequenos, o exemplo é o nosso, né? E não é só estética, é a nossa saúde. Né? Estava prejudicando os rins do meu filho pelas coisas que eu trazia, pelo hábito de estar dando essas coisas para ele, coisas que a gente acha que é mais fácil, né? Para nós pais, para não ir para o fogão, né? E hoje, assim, só um pouquinho, e hoje o ponto principal que nós queremos trazer para vocês é justamente a nossa saúde. É claro que a estética a gente melhora, que nem Luana falou aqui, a gente tem a autoestima nossa muda, mas o importante é a gente olhar para a nossa saúde, né? O que precisa melhorar justamente nisso, Fatinha. E trazendo para nós,
cristãos, evangélicos, eu acredito, eu já tive essa visão e eu acredito que muitas têm. Por eu já ser crente, ou por meu esposo já ser crente, para que emagrecer? Para que cuidar do meu corpo? Para que se arrumar? E não é bem assim. Nós somos templos do Espírito Santo, né? E eu preciso me olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita e estar bem comigo mesmo. Não é para ninguém, é para mim mesmo, né? E a minha pergunta é, qual é a visão, né, da doutora em relação ao jejum? Não o jejum intermitente, mas o jejum espiritual que nós crentes, né, cristãos, costumamos a fazer. Qual a sua opinião a respeito disso? Prejudica a nossa saúde? A doutora tem alguma dica para nos dizer como a gente fazer melhor? Porque é algo que nós fazemos muitos, né? Faz parte da a rotina, gente se né? bem espiritualmente fazendo, né? Certo. Ótima pergunta. Porque eu também vivenciei isso, né? Quando eu atendi vocês, parte de quem faz a igreja aqui. E nesse caso, é um jejum que vai bem além, né, da questão material no que se refere a alimentos. E eu, como profissional, eu tenho que respeitar o meu paciente, né, o meu cliente, a sua pessoa, os seus hábitos. E o meu papel é orientá-lo, né? Nesses casos, são muito individuais, porque eu acredito que cada pessoa tenha um período de tempo que permaneça em jejum, não é algo que é rotulado, né? Não é algo que é a igreja que impõe, você tem que passar 24 horas sem se alimentar. Não é isso que acontece. É algo que é uma necessidade particular de cada um, muito individual. E aí, as minhas orientações para esses casos é considerar o período noturno como parte desse processo, né? Porque se, por exemplo, eu considerar que minha última refeição a ser realizada amanhã, né, eu vou me propor um jejum e vou considerar que minha última refeição amanhã seja por volta das 6 da tarde. E que eu vou voltar a me alimentar somente no dia posterior por volta das 10 da manhã. Né? Eu terei um intervalo de tempo de jejum, acredito que de 16 horas. É um jejum muito considerável, porque é hábito meu acordar por volta das 5 da manhã e logo às 6 estar me alimentando. Então, o que eu oriento, a minha primeira sugestão é considerar dentro desse período o jejum noturno como parte integrante do processo. Por quê? Porque nesse período eu estarei em repouso e a minha demanda energética será menor, mas acontece. Né? Mas se for uma pessoa que se propõe a um jejum mais extenso, de 24 horas, sem se alimentar, porque o que é o jejum? É uma restrição, né? Uma restrição de nutrientes, é se abster. Então, naquele período você não vai estar... os únicos alimentos que não possuem calorias será a água que você vai estar ingerindo, é um cafezinho sem açúcar, né? Então, nesse período você vai estar com uma restrição absurda. Então, uma outra dica é o jejum o horário do jejum chegou ao fim, né? Então, a refeição seguinte, priorizar, novamente eu bato na mesma tecla, priorizar os alimentos que são de verdade, né? Aquela minha alimentação, aquela minha refeição, se for, por exemplo, um lanche antes do almoço, por volta das 10, vou usar como exemplo o horário que eu defini, né? Determinei aqui. Que nessa refeição você tenha um alimento que seja fonte de carboidrato para repor, né, o estoque de glicogênio. Que nessa refeição, além do alimento fonte de carboidrato, como por exemplo pão, ou a tapioca, ou cuscuz, ou biscoitos, o que você preferir, você combine um alimento fonte de proteína, como os ovos, que a gente quase sempre tem acesso, ou um queijo, ou um leite. Que nessa refeição você coloque alguma fruta
presente, beber bastante água ao longo do dia, certo? Porque a água tem muita relação com o funcionamento do nosso intestino. E intestino, a gente não dá tanta atenção a ele, mas ele é um dos órgãos fundamentais no processo de emagrecimento, tá certo? Também porque a gente tem sempre essa visão, né, de estar controlando o nosso peso, estar cuidando, porque na verdade vai muito além da estética, é saúde, como Fatinha falou aqui, né? Então, além dessas duas, tentar realmente ter um horário pré-definido para dormir no dia, né, posterior, porque você passou o dia inteiro de jejum, ou várias horas em jejum, e aí o que é que a gente vê? Que o nosso corpo, ele também fala. Então, percebe-se nesse dia um cansaço mais aparente, né? Então, tentar priorizar, pré-definir um horário para deitar-se, para ter uma qualidade de sono bacana, para que no outro dia, além do jejum que você fez no dia anterior, você ainda não acorde com muito cansaço, com mau humor, porque isso influencia totalmente no seu controle alimentar, na sua saciedade. Então, é um processo conjunto, né, na verdade. Então, vai muito além da condição material do alimento. É uma condição realmente que envolve o espiritual, o emocional. Importante, né? Porque, como Fátima falou, faz parte da nossa vida, né? A gente faz jejum. E isso que a doutora trouxe é importante, porque muitas vezes a gente passa lá tantas horas sem comer, 12 horas. E quando a gente entrega o nosso propósito, o nosso jejum, de repente a gente entrega com um bolo de chocolate. Vou falar por experiência, tá? Mas já faz um tempinho, viu? Ficou no passado. Mas muitas vezes que a gente vai lá entregar o nosso propósito, o nosso jejum, a gente entrega, come um bolo, come um pastel, come... E isso é importante a gente saber, independente do nosso horário de jejum, a partir do momento que a gente entregar, para que a gente possa repor aquele tempo qual a gente se absteve de comida, né? Para cuidar do nosso espiritual, como nós fazemos, mas na hora da entrega do jejum, a gente saber se alimentar. Isso vai fazer toda a diferença para a nossa saúde, né, doutora? E para nós também. Lu? Vou aqui para o ponto-chave. Assim, com relação, para esclarecer, doutora, as pessoas, geralmente, quando falam assim, uma reeducação alimentar, já pensam no custo, né? Muitos se iludem com isso. Ah, eu não tenho condição. Exatamente. Né? A gente lida muito com isso. Ah, emagrecer sai caro, né? Ah, fazer uma reeducação alimentar sai caro. E assim, a doutora Nankelly trouxe essa luz até no atendimento comigo, que ela falou assim, você se alimenta daquilo que você tem em casa, mas de uma forma saudável e com devidas quantidades, né? E eu queria que a doutora esclarecesse um pouquinho sobre isso. Ah, eu não posso fazer uma reeducação porque eu não tenho dinheiro, né? Muitos usam essa desculpa. Exatamente. Isso faz parte da minha vida, né? Escutar sempre esses relatos. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Na nutrição, na teoria, né, nós temos 4 leis. Uma delas se chama adequação, outra, harmonia, a terceira, quantidade e, por fim, qualidade. Então, esses são os nossos 4 pilares, posso assim defini-los. Não há necessidade do momento que eu me propor a se reeducar, eu dar preferência, por exemplo, a alimentos sempre integrais, né? Porque a gente pensa assim, vou fazer um plano alimentar, vou seguir uma dieta, ou seja lá, se for com acompanhamento nutricional por conta própria, a ideia inicial que as pessoas têm é essa, né? Vou cortar o arroz, o feijão, ou então vou optar por consumir o arroz integral ao invés do arroz branco ou parboilizado, que é aquele que eu tenho em casa, porque eu ouvi falar que ele é melhor, né? Sai mais caro. Claro que é um alimento que tem um teor nutricional maior, mas que o custo ele é mais caro. E muitas vezes as pessoas se deixam levar, né, exatamente pelo que eu já mencionei aqui, pela mídia, pelo que a indústria nos propõe, porque
acha que tudo que é mais caro é melhor, mas na verdade não é assim que funciona. E o que eu propus para a Luana lá no acompanhamento nutricional dela há quase 2 anos atrás, eu tenho certeza que até hoje ela perpetua, porque foi de fato uma reeducação alimentar. Certo? Porque naquele momento ela entendeu que ela pode se alimentar bem com o arroz que ela já consumia, certo? Com o que ela tinha em casa, com o pão que ela gostava de comer no café da manhã, com os bolos que ela faz. Mas o segredo esteve, por exemplo, nas quantidades, porque ela entendeu que o que estava acontecendo eram os excessos que estavam realmente, né, fazendo com que ela estivesse em sobrepeso. E aí, então, ela colocou em prática a questão da quantidade, de optar por alimentos com qualidade superior aos que ela vinha consumindo. Ela entendeu que houve, né, que há, na verdade, a necessidade de ter uma harmonia nas refeições dela. Ela entendeu que, por exemplo, no café da manhã, tinha necessidade de consumir um alimento fonte, por exemplo, de proteína, que ela não fazia tanta questão, porque quase sempre ela só consumia o pãozinho com margarina, o leite com café. E a partir do momento que eu orientei para que ela consumisse, por exemplo, algum alimento fonte de proteína como o recheio desse pão, ela passou a se sentir mais saciada e com isso teve um controle maior sobre a refeição seguinte. Certo? Por exemplo, adequação. Luana, são casos, eu estou sugerindo, hipotetizando aqui. Mas Luana, por exemplo, só fazia 3 refeições no dia, que era café da manhã, almoço e jantar. Ela entendeu que se ela tivesse horários mais regulares, né, entre as refeições, intervalos menores, ela conseguiria ter um controle maior sobre a refeição seguinte, no quesito de quantidades, de qualidade. Então é isso. A proposta de se reeducar no sentido alimentar realmente é essa, né? É entender que há uma necessidade de ter uma qualidade melhor, de ter uma atenção mais especial voltada para as quantidades ingeridas, de ter uma harmonia naquelas refeições e de adequar realmente o que se come ao contexto social, econômico, porque nós conseguimos manter, né, uma dieta de alto custo, mas por um período muito curto de tempo. E logo que nós passamos a não executar, não colocar mais em prática aqueles hábitos, porque eles eram onerosos e não conseguimos manter, o que é que eu vejo? Que as pessoas retornam ao peso inicial ou até mesmo dobram de peso, porque isso leva a uma ansiedade maior, uma compulsão alimentar. Então, se você se propõe realmente a dar uma atenção especial aos seus hábitos nesse sentido, logo você terá bons resultados. Falando assim, uma das perguntas, a mulher perguntou assim, à noite, pode jantar normal ou teria um horário, tipo assim, até tal hora? Ou não tem? Pronto, isso é uma pergunta, é uma dúvida que muitas pessoas possuem. E aí, o que é que eu observo? Que é hábito local, né, regional nosso, consumir no jantar arroz, feijão, o que a gente fez no almoço, que de repente sobrou. E aí quando as pessoas passam e pensam assim, vou fazer dieta, aí logo eliminam, né, esses alimentos, substituem por uma xícara de leite. É o que perguntaram aqui, posso comer arroz? Pronto, ótimo. E aí não há necessidade de cortar o arroz, de cortar o feijão, de substituir uma refeição que é tão completa por chás ou por shakes. Por quê? Porque um prato clássico, né, de nós brasileiros é o arroz e o feijão. E são alimentos, as pessoas rotulam, né, como carboidratos, mas são alimentos fontes de aminoácidos essenciais. São proteínas, também são alimentos proteicos. E são proteínas que se completam. O que falta em um, tem no outro, certo? Por exemplo, o arroz é um alimento rico em metionina, que se complementa com a lisina que está presente no feijão. Então não tem por
que substituir, cortar o arroz. Não, você pode comer, mas claro que há uma necessidade, uma quantidade específica no seu caso. Talvez seja essa a sua dúvida, saber o quanto comer, né? E para instruir, uma média de 4 colheres de arroz, temos 100 gramas, tá certo? Não é algo que seja tabelado para todo mundo, mas já é uma orientação que dá para você tentar ter um controle melhor. Mas pode sim comer arroz, pode sim comer feijão. Se quiser complementar essa refeição com uma salada, seja crua ou cozida, alimentos que a gente tem fácil acesso, como cenoura, beterraba, por exemplo, um vegetal folhoso verde, como um alface, né, que é mais barato, que a gente tem realmente um acesso mais fácil, uma carne, se não tem carne, pode ser os ovos, certo? Dá uma atenção também especial quanto aos líquidos, né, ingeridos concomitantes às refeições. Não é que sejam prejudiciais e proibidos, mas quando nós... Por que eu falo assim? Porque eu percebo que muitas pessoas têm a necessidade de estarem ingerindo líquidos junto às refeições no sentido de facilitar o processo de deglutição. Ou seja, de mastigar menos e empurrar a comida para que ela desça mais rápido, né? E o processo de mastigação é fundamental e tem uma importância enorme no processo digestivo, na absorção dos nutrientes, tá certo? No bom funcionamento intestinal. Muitas pessoas dizem assim, eu sempre como frutas, vegetais, bebo água, mas vou poucas vezes ao banheiro. Aí quando eu pergunto, e tua mastigação como é que tá? Então, é muito importante. Certo? Mas não há nenhum alimento que seja proibido, muito pelo contrário, tudo se é permitido, desde que a gente saiba o quanto se pode, certo? Mas não há problemas. Quanto a horários para jantar, eu sempre oriento os meus pacientes que não deixem para jantar muito tarde, né? Horários posteriores a 8, 9 horas, porque isso interfere na qualidade do sono. Porque você percebe que nos dias que você deita mais cheio, percebe uma distensão abdominal, uma sensação de inchaço, de empachamento, como a gente costuma chamar, e isso atrapalha na qualidade do sono, certo? Nossa, se nós fôssemos ficar aqui fazendo perguntas, a gente vai até meia-noite aí tranquilo. Mas eu vou fazer aqui uma última perguntinha, que nos perguntaram assim, quem tem diabetes, né? A banana e a tapioca, que tem um glicêmico alto, o que é que você aconselha? Exatamente. Os alimentos, eles possuem índice glicêmico e cargas glicêmicas. Esses dois exemplos, né, que você citou na mensagem, a banana e a tapioca, o que eu oriento aos pacientes no caso de frutas como banana, mamão, que quase sempre a gente tem no quintal de casa, ou quando não tem, né, é fácil acesso, são baratas. É preferir, no caso de pacientes diabéticos, essas frutas mais verdosas. Né? A banana sem ser muito madurinha, ou se ela estiver realmente num ponto de amadurecimento considerável, acrescentar a ela algum cereal, como por exemplo uma aveia, que é um alimento super nutritivo, muito rico em fibras e que irá auxiliar diminuindo esse índice glicêmico da banana, tá certo? Da mesma forma, por exemplo, a tapioca. Você come essa tapioca sempre purinha, sequinha, só com margarina, por exemplo? Se esse for o seu caso, acrescente algum alimento fonte de proteína a essa tapioca, como um ovo frito, estrelado, né, como a gente costuma chamar, ou um ovo e uma fatia de queijo. Porque ao combinar esses alimentos, o que é que vai acontecer? Nós também iremos reduzir o índice glicêmico da tapioca, pelo fato da proteína, de alimentos proteicos como esses que eu exemplifiquei, né, em toda a nossa conversa, terem o seu processo digestivo iniciado somente no estômago, por ação de algumas enzimas, entendeu? Então, isso vai facilitar o processo de absorção, vai demorar um pouco mais. Com isso, você vai se sentir mais saciado por um período de tempo mais prolongado. Então, não há problema em comer esses alimentos, pode comer, desde que se atente principalmente também às quantidades.
certo? Uma banana é suficiente, não precisa comer 2, 3, 4 bananas de uma vez só, nem 2 tapiocas gigantes, tá certo? Mas eles podem sim estar inseridos na sua alimentação, mesmo você sendo diabético. Isso é importante, o tamanho da tapioca. Que às vezes a gente tem que comer só uma tapioquinha. Aí a nutricionista vai lá, a doutora quer dizer, mas qual foi o tamanho da tapioquinha, né? Como eu falei aqui, né, amados? Se a gente fosse passar mais tempo aqui, a gente teria muito mais perguntas. Tem várias perguntas, mas assim, eu creio que deu para tirar um pouco das nossas dúvidas, nos ajudar bastante, não é, meninas? Nessa área para nós, eu fui muito edificada, doutora. Porque fico feliz. De vez em quando eu dou uns pés na jaca também, né? Com esse, a gente estava até conversando aqui com esse negócio do dia do lixo, tá? E não tem, né? Só diz aí, tem o dia do lixo? Não, nenhum alimento deve ser considerado lixo. Todo alimento, né? É muito comum esses dias do lixo serem aplicados aos finais da semana, né? Como as pessoas rotulam. O que seria lixo para muitas pessoas? Uma pizza, um sorvete, um hambúrguer, né? Eu tenho pacientes que chegam, mas eu posso? Podem estar inclusos. E aí, foi até a fala de Fatinha inicialmente, né? Que aprendeu comigo o seguinte: se você, por exemplo, incluiu um alimento que você considera lixo, né? Que na verdade nenhum alimento é lixo, volto a dizer. Se você se permita comê-lo e na próxima refeição, no dia seguinte, você volte a ter, né, na sua alimentação, porque você já tinha como hábito, se atente às quantidades, mas se permita a comer esses alimentos que são rotulados pelas pessoas, né, como alimentos ruins, prejudiciais, que na verdade não são. Todo alimento, ele tem nutriente, mesmo que seja um alimento, né, que não seja convencionalmente para as pessoas bom, mas pode sim estar inserido na sua alimentação. E a partir do momento que você passa a entender, a não considerar aquele alimento como lixo, a se permitir a comê-lo, você consegue ter um controle maior. Por exemplo, antes eu via a pizza como lixo, comia 4 fatias compulsivamente, entendi que eu posso comer, reduzir para 2 fatias, estou me sentindo muito mais saciado, porque a partir do momento que eu entendi que ela pode fazer parte da minha rotina, eu comecei a mastigá-la melhor, a saborear ela com mais, né, frequência, a optar por sabores melhores. Então, tudo isso faz parte desse processo de reeducação alimentar. Nossa, que aula nós tivemos hoje, hein, galera? Amados, foi um prazer estar conectado com você nesse bate-papo, nesse Entre Elas. Prazer estar com minhas líderes aqui, com a doutora Ana Kelly, por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Somos gratos ao Senhor, Ana Kelly. Foi um prazer ter você conosco, né, meninas? Algo como Luana trouxe o testemunho dela e tudo isso que vocês aprenderam aqui, que vocês possam trazer para a vida de vocês. E eu não sei se eu posso dizer, mas eu creio que assim, a gente pode comer de tudo, mas sabendo comer sem excesso. Exatamente isso que eu quis deixar com vocês hoje. E creio que nós aprendemos, amém? Agradeço a presença de vocês. E, galera, nós somos templo do Espírito Santo. Então, que nós podemos cuidar. Nós somos a morada do Senhor, a morada do Espírito Santo. E nós precisamos ter essa responsabilidade com a nossa saúde, essa responsabilidade com o nosso físico, porque, amados, é importante nós estarmos bem, a nossa saúde está bem. E como a doutora trouxe várias dicas para nós, abriu como um leque para mim. Então, a minha visão foi aberta para muitas coisas que a gente, no nosso dia a dia, vai deixando até passar, né, como normal. Mas, de repente, como Luana trouxe, não sai caro, né? A gente coloca muitas desculpas. Exatamente. E a gente aprendeu que tudo é conforme a gente pode, tanto financeiramente, mas o que vai importar é nós nos posicionarmos. E hoje eu quero dizer para vocês, vocês são um templo do Espírito Santo. Então, cuide com amor. Aquilo que Luana falou, quando nós cuidamos de nós cuidamos das pessoas que estão ao nosso redor.
Então, fique com essas palavras, com essas dicas da doutora. E foi um prazer, mais uma vez, estar conectados. E aguarde o nosso próximo papo entre elas. Deus abençoe a vida de vocês.